Olá, desbravadora! Então, a roupa antiga, o sofá antigo poderia ser um novo. Itens de decoração, tudo igual. Porém, esta parede é no novo lar. Pois é, não, espera, guarda. Não é o Canadá ainda. Ainda, universo, tá? Mas... Será que vocês escutam a patinha do Aladim? Mas no último mês a gente mudou e realizou parte de um sonho. E nesse vídeo eu quero partilhar um pouco disso e trazer um pouco, de como chegamos a essa decisão. Bem, eu me chamo Tamara Laila e eu criei esse espaço para compartilhar mais da minha jornada, experiências, perrengues e do meu desbravar. Se sentir, já deixa aqui um like, se inscreve no canal. E o que aconteceu foi o seguinte, estava tudo bem. Até o quê? O bagulho ficar estranho. O meu último vlog aqui, alguns meses atrás, tinha o título perfeito. Tá tudo coisado. E estava. Mas, ao longo desses últimos meses eu consegui desbravar um pouco melhor. E o que aconteceu? Fica comigo, pega a pipoca. No último ano, lá, 2019, meu amor, eu passei o ano inteiro quase jogando as insatisfações da minha vida em uma única área, carreira. Não, tá acontecendo isso aqui porque eu não tô com clareza na carreira, isso aqui é porque eu não tenho isso aqui profissional, tudo eu jogava nessa área da vida. E aí, beleza. A vida foi rolando, foi acontecendo, entramos aqui nesse ano, coisado. E aí, no meio do ano, eu iniciei o meu projeto Desbravar, comecei a atender, o negócio foi fluindo, a empolgação foi tomando conta, até cuspi. E aí, a insatisfação tava ali. Essa, minha filha, essa insatisfação, essa insatisfação que eu falei que era por causa do profissional. Aí a vida vem, pra tu o quê? Dar aquele mergulho, não é mesmo? E aí eu não tinha mais o profissional pra culpar. E aí eu falei, e agora? Então eu fui investigar, porque afinal o profissional tava com check, tava tudo bem alinhado. Mas eu ainda estava muito triste, eu ainda estava muito insatisfeita. Então, ao começar a desbravar, eu percebi que, na verdade, a nascente da minha insatisfação não estava na área profissional. Na verdade, era na moradia, nesse pilar. E aí, o que acontece? A gente morava em Caxias. E antes disso, eu e o João, a gente morava na ilha, num apartamento alugado. Sendo que lá na ilha, muito tempo atrás, a gente iniciou uma empresa de fotografia. Então, a gente estava com o propósito de fazer essa empresa crescer e tudo mais, o que a gente fez. E um dos sacrifícios para que a empresa conseguisse crescer era a gente reduzir o nosso custo de vida. Então, o que acontece? Morar no apartamento onde a gente morava nunca foi um sonho. Era meio que sabe aquela coisa de estratégia do jogo? Uma peça estratégica. Então, a gente foi pra lá, na minha cabeça já tinha um prazo de validade pra eu ficar nesse apartamento e a gente ia, juntar dinheiro e fazer a empresa crescer. Fizemos a empresa crescer, porém, a gente percebeu depois de 3 anos, que a empresa não era o nosso caminho, a violência no Rio começou a assustar muito a gente e foi quando o Canadá surgiu. Então, o que aconteceu? A casa, que tinha o propósito, pra empresa, teve um novo propósito. Vamos ficar aqui pra juntar dinheiro para o Canadá. Porém, o Canadá não acontece no meu tempo, não está no meu controle. E o que aconteceu foi, esse propósito foi se perdendo, porque toda hora a gente bate na trave no Canadá, bate na trave. Então, o Canadá parece que tá aqui, mas não tá. E o que tava? Eu ia a casa. Então a gente passou, eu ia a casa, por uma grande ressignificação ao longo do tempo, mas não dava mais. E aí o que acontece? Eu estava me colocando em uma posição como se eu não tivesse escolha. E aí o que acontece? Tinha alguns momentos da casa que eu tinha uns surtos. E eu falava, João, vamos morar de aluguel, isso e aquilo. Sendo que sempre vinha o financeiro e o Canadá muito forte. Mas se fizer isso, vai ter problema nisso e tal. Tudo muito interligado. Então eu me adaptei a falar que não tinha escolha, Eu tô aqui porque eu não tenho escolha e tudo mais. E um outro ponto... Ai, gente, calma, eu vou pôr meu cabelo, muito calor.
E um outro ponto que aconteceu em relação à casa foi o seguinte, eu me sentia culpada. E isso aqui é uma coisa bem delicada para eu falar. Mas eu me sentia culpada de não conseguir ser feliz naquela casa. Pois eu sabia que, né, era uma grande oportunidade na vida de muitas pessoas, inclusive amigos próximos. Aquela casa, aquela minha situação, sabe, seria a grande virada da pessoa. Então eu passei um período sem aceitar, porque eu tava me sentindo culpada, né? Sendo que aí vem aquela perguntinha, né? O que é sucesso? O que é o teu sonho? E apesar de eu saber, né, que muitas pessoas sonham com, né, um apartamento, aquele, até no bairro onde eu morava, não era o meu sonho. Então eu nunca ia ficar satisfeita lá, porque eu não estava conectada com o meu sonho, a minha essência, o meu valor. E aí, então eu assumi isso, falei, cara, não tenho por que ficar culpada. Eu agradeço muito, sabe? Eu cresci, amadureci demais na casa. A casa serviu muito pra gente por um tempo, mas chegou no momento que não tava mais me servindo. Na verdade, a casa, o ambiente, tudo estava me drenando. E aí, né, gente, por quê? Porque quando você é casada, as decisões são dois, né? Dois não, quatro não, dois. Então, eu e o João, a gente tirou um final de semana. A gente saiu da casa, inclusive, para ter uma outra energia. E começamos a analisar os cenários, porque o que acontece? A gente sempre tem escolha, sendo que às vezes é mais fácil dizer que não temos. Por quê? Porque a gente não quer encarar todos os sacrifícios, tudo que a gente precisa arriscar para tomar a escolha. Então a gente fez, né, saímos da casa, fomos para uma casa dos pais do João, e aí lá a gente começou a conversar. O João começou a falar, né, o pró e contra dele, eu falei o meu. A gente falou, tá, então a opção A seria isso, a opção B isso, a opção C isso. E aí nisso, depois de uma grande análise, inclusive eu depois vou gravar um vídeo bem rapidinho falando de como eu fiz essa análise, o que eu levei em consideração, a gente decidiu que o melhor, baseado, né, nos medos do João, nos meus medos, no sonho de cada um, no nível emocional de cada um, o melhor seria morar de aluguel em outro lugar. E aí, antes do Canadá surgir na nossa vida, o nosso sonho era vir para a Serra do Rio, porque aqui é mais frio, a gente tem mais contato com a natureza. E era perto de Caxias, gente. Coisa de meia hora estamos aqui, né? Mas uma diferença absurda. E aí, a gente começou a procurar apartamento aqui. E é muito curioso, porque assim, ao longo desse ano, em vários momentos nos surtos, eu pesquisei apartamento aqui e só achava coisa terrível, terrível. E aí, naquele momento lá que a gente firmou e falou, ok, a gente vai achar esse apartamento e vai mudar, né? A minha amiga Amanda falou assim, Tamara, foi muito rápido, porque foi tipo coisa de uma semana. Então o que acontece? Nós dois nos firmamos na decisão, enviamos isso, então a gente falou, olha, vamos nos mudar, ponto, essa é a decisão. E aí deu aquele shift. Então assim, tipo, tudo mudou muito rápido. Eu vi um apartamento que é, no caso, onde estamos, né? Que eu amei. Tava um pouco, talvez um pouco muito too much, acima do nosso orçamento, mas, palavras de João, se vamos ser ousados, sejamos ousados. Então a gente foi ousado em todas as decisões, né? A gente ia afetar o nosso financeiro em todas. Então a gente viu ali que faria mais sentido no momento. E foi assim, então, que a gente realizou um sonho que eu nem achava que era mais sonho, porque, né, tava muito focada lá no Canadá. E a vida acontece agora. E por muitos momentos, ainda mais quando você tem um projeto muito grande para o futuro, é muito fácil esquecer que a vida é agora. Você fica sempre se podando e cortando o agora pelo amanhã. Sendo que, né, a gente está construindo esse amanhã no agora. Então, fica complexo. E outro ponto que eu só pude perceber de fato quando a gente entrou nessa casa. Eu não sentia a outra casa como lar. E assim, eu sabia que eu estava mal naquela casa. Só eu sei o esforço que eu precisava fazer todos os dias para levantar, sabe, a energia, tudo. E aí quando eu cheguei aqui na primeira semana, se você me segue no Instagram, se não me segue, segue lá, você viu, eu tive uns surtos de choro. Teve uma amiga minha que falou, você tá grávida, cara. Tá muito sensível, Tamara, você tá grávida. Porque eu me emocionava de alegria. Ao sentir essa alegria de novo preencher o meu peito, eu pude perceber o quanto. Eu já tinha noção, né, que eu estava mal na outra casa, mas ao sentir essa alegria eu pude perceber o quanto. E assim, era muito, muito. Então assim, eu decidi trazer essa partilha porque para muita gente foi uma surpresa a gente ter mudado. Segundo, para, né, trazer essa tua atenção para esse pilar da insatisfação. Então, né, eu vejo que é muito comum nos atendimentos a galera jogar toda a insatisfação da vida no trabalho, no profissional.
E às vezes é questão de família, é relacionamento, né? É a questão da moradia, como foi a minha. É o financeiro e não a pobre lá da área da carreira que, como é mais latente, né? Jogamos tudo nela. E o segundo ponto é para caso você esteja agindo como se não tivesse escolha. Eu agi assim por um bom tempo e por um bom tempo foi até inconsciente. Eu realmente achava que eu não tinha escolha. Até parar e falar assim, tá, mas e se eu tivesse escolha nessa situação? Como seria? E aí eu abri espaço para realmente entender que eu tinha escolha. Eu só naquele período não estava disposta a arcar com todas as consequências da escolha, mas eu tinha uma escolha. Bem, se esse vídeo aí despertou algum insight, deixa aqui nos comentários, vamos trocar ideia, porque sou geminiana, eu gosto de trocar ideia. Como eu sempre digo, leva daqui o que fez sentido pra você, meu amor, tá bom? Tô aqui colocando um relato meu, então leva contigo somente o que fez sentido. Um grande beijo e até o próximo vídeo.